Apocalipse capítulo 8 diz bem assim: quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora, e viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. Lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para oferecer a oração de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo tocou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, preparavam-se para tocar. O primeiro anjo tocou, e a sua trombeta, houve saraivas e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar, como que o grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas viventes que haviam no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte dele se escureceu. A terça parte do dia não brilhou, semelhante à da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caía na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça dos poços escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem as árvores alguma, mas somente aos homens que não têm na sua testa o selo de Deus. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere um homem. Naquele dia os homens buscarão a morte, e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Nesta palavra, eu querendo ler e reler até interpretar, eu consigo distinguir aqui 5 trombetas. A primeira, que foi tocada, simboliza alguma coisa realizada a queimadas. Uma parte da terra vai ser devorada, no fogo. E o que estamos vivenciando hoje, a demanda de queimadas por todo o território brasileiro, queimadas no Amazonas, em São Paulo, parte do sul, centro-oeste, nordeste. O Brasil está em chamas, e outras regiões como a Austrália, o Oriente Médio, os Estados Unidos, Canadá, como os jornais estão mostrando, muitas áreas estão sendo devastadas por essas queimadas. Igual alguma palavra está descrevendo aqui no Apocalipse capítulo 8 e o versículo 7, foi queimada a terça parte da terra. E o segundo selo, e o segundo anjo que tocou a trombeta, foi lançado no mar como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte da criação. Simboliza a morte,
sequidão, né? E o terceiro anjo tocou sua trombeta, né? Que caiu uma grande estrela ardendo como uma rocha, caiu nos rios e nas fontes das águas, né? E muitas nascentes estão secando, rios que eram gigantescos, hoje você vê uma sequidão terrível, né? Como o rio Amazonas, houve aquela catástrofe, né? Da seca. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido até essa parte do sol, né? Então, com as queimadas, vocês puderam noticiar aí o sol na cor do sangue, né? E o céu de todo o nosso país, só fumaça, como fosse uma grande treva sobre nós. E a palavra de Deus, ela não traz tipo uma bússola, ela não dá sinais, né? Ela tenta nos revelar que breve, muito breve, a qualquer momento, o Senhor pode rasgar esse céu, nos arrebatar o seu noivo, arrebatar aqueles que confiam e acreditam que Ele morreu na cruz por nós, né, para perdoar nossos pecados. Ele foi um Deus vindo em corpo humano para trazer para nós a salvação. E na quinta trombeta, fala que vai abrir um poço, abismo. Desse poço vai subir uma fumaça muito grande, como fosse uma grande fornalha, né, que vai escurecer o sol e o ar. E é o que está acontecendo, né? Em pleno 2024, nós estamos em setembro, e você vê fumaça por tudo quanto é lado, né? E no meio dessa fumaça vai subir um gafanhoto e vão perseguir os homens, não vão tocar nas servas, não vão tocar nas verduras, nos alimentos, nos animais, mas vão tocar somente nos homens. E aqui no versículo 6 diz que naquele dia os homens vão buscar a morte e não acharão. Isso quer dizer que a qualquer momento o Senhor pode vir rasgar esse céu, nos arrebatar, e aqueles que ficarem vão querer se matar e não vão poder, porque já não vai existir a morte vai fugir. Então há um sinal entre a quarta trombeta, a quinta trombeta. Tem uma informação para nós que nós temos que estar alerta com a palavra. E a palavra de Cristo hoje é a Bíblia. Ele é o nosso maior manual, a nossa maior bússola é a palavra de Deus. É a maior profecia de todos os tempos. Você quer a resposta? Está na palavra. Quer uma orientação? Está na palavra. Quer um sinal? Está na palavra. E no capítulo 9 de Apocalipse, diz que a aparência dos gafanhotos era semelhante de cavalos emparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens. Traduzindo essa informação que João, né, recebeu naquele exato momento para os dias atuais, né, trazendo para os dias atuais, essa aparência dos gafanhotos é como se fosse uma multidão de helicópteros, muitos helicópteros emparelhados, porque o próprio livro do Apocalipse, no capítulo 9, descreve, né, que tinham coraças como coraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Você já deve ter escutado na internet, no YouTube, como é que é o barulho, né, de uma hélice de um helicóptero. É como se fosse um ruído de muitas asas batendo, né? Tinham caudas e aguilhões semelhantes aos de escorpiões, e nas suas caudas tinham poder para picar os homens por 5 meses. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome era hebraico Abaddon, e em grego Apolion. Passado já é um ai, depois disso vem ai dos ais, né? Então o que nós estamos vendo hoje? Estamos vendo Israel numa grande guerra, né, sendo atacada por várias, né, países, cumprimento da palavra de Deus. Então Israel era como se fosse para nós uma bússola, porque na palavra de Deus diz que toda a nação vai se virar contra o povo de Israel. Toda a nação vai se virar contra ele, todos vão ficar contra ele, né? E
nesse momento que todos virarem contra ele, eu acredito que a igreja do Senhor não vai mais estar na terra. O povo de Deus já vai ser retirado da terra, já vão ser arrebatados, né, como muitos descrevem. Uns acreditam, né, que o Senhor a igreja vai passar por uma tribulação, né? Outros acreditam que o Senhor vai arrebatar a sua noiva antes, né? Então existem dois pensamentos, né? O pré-tribulacionista e o pós-tribulacionista, né? Eu acredito que nós seremos arrebatados antes, né? Então, o maior sinal está no capítulo 9 do livro de Apocalipse, que a qualquer momento o Senhor pode estar arrebatando a sua igreja, arrebatando a sua noiva, tirando o seu povo da terra para começar o que a Bíblia descreve bem aqui no Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Ai, ai, ai. Significa que vai vir muitos ai ainda para acontecer. Então, nós temos que estar vigilantes, amados, vigiando o tempo todo, perdoando uns aos outros, orando, lendo a palavra, meditando, pedindo perdão do nosso pecado todos os dias, reconhecendo nossos erros, não nos vangloriando, não sendo pessoas arrogantes, prepotentes, querendo ser mais que outros, nos preservando, cuidando de nós. É tempo de guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração e cuidar da nossa própria alma. Não há mais tempo de perder, né? Aqueles que puderem ser salvos serão salvos, mas